O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conhece aquela música que diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. A certeza de que Deus não abandona os seus filhos amados precisa sempre alegrar o nosso coração. De que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu e teve a iniciativa de cuidar e continua tendo a iniciativa de cuidar de nós. E a primeira e mais importante iniciativa de Deus a nosso respeito, da qual Jesus está falando quando Ele diz: Vinde a mim vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Primeira iniciativa de Deus: enviar o seu Filho para aliviar a humanidade do fardo, do jugo do pecado. Isaías capítulo 53, versículo 4: Ele tomou sobre si as nossas dores. Quando você vai lá no confessionário, você confessa os seus pecados, e você respira e diz: ai, estou aliviado. Não é assim? Ele tomou sobre si os seus fardos, as suas dores, os seus pecados, os meus pecados. Não é de graça a confissão. Alguém tem que pagar o preço. Ele tomou sobre si. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, São Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça diante de Deus. Ele tomou os nossos fardos, tomou sobre si as nossas dores, para nos fazer justiça. E lembre, justiça na palavra de Deus quer dizer santo. Nós saímos do confessionário santos, porque Ele tomou sobre si os nossos fardos, Ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ele assumiu. Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por amor a nós, para nos dar o jugo dele. E qual é o jugo dele? O jugo da liberdade. Porque São Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2 que ele, sendo de condição igual a Deus, se fez escravo. Então ele assumiu o nosso jugo de escravo, da escravidão do pecado. Ele assumiu a condição de escravo para nos dar a liberdade. Essa é a primeira alegria que precisa borbulhar, transbordar no nosso coração, de quando você canta: tá chorando porque você tem um Deus que te ama, que te liberta dos pecados, que entrega o Filho dele para nos salvar. Mas você chora porque não conseguiu trocar o carro, você chora porque tem um monte de conta para pagar, você chora porque não conseguiu o amor da sua vida, você chora, mas alegre-se. Nós temos muito mais motivos para nos alegrar.
Talvez você vai chorar porque não foi curado de uma doença. Mas você já sabe essa história, né? Com doença ou sem doença, não tem jeito. Paletó de madeira espera a gente. Mas o único que pode nos curar do fardo e do jugo, do pecado, da escravidão, é só Ele. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo da liberdade. Mas Ele também pode nos aliviar de fardos momentâneos, passageiros, que a gente carrega. Talvez, não sei com o que você traz. Ai, Senhor, me livra do meu marido, é um fardo. Não, pelo amor de Deus. Pede para Ele te ajudar a sustentar esse fardo, não dá para jogar fora. Alguns fardos, meu amigo, você vai ter que sustentar a sua cruz até o fim da vida. Mas em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, nosso Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, se afastar dos seus pecados, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, povo de Deus, para que Deus ouça a nossa oração, precisamos nos arrepender, humilhar-nos diante de Deus e dizer: Senhor, nós não somos nada, nós precisamos do Senhor para carregar as nossas dores, os nossos fardos. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos um minutinho, depare-se agora com a sua pequenez. Você que tem um coração tão cheio de tantas preocupações, você que carrega sobre si o fardo de dar conta, de dar resposta, de fazer acontecer coisas que são muito maiores, que estão além da sua capacidade, coloca nas mãos dele. Pede a Ele: Senhor, humildemente, eu não sou nada, eu sou um vermezinho, me ajuda a suportar esses fardos, me ajuda a carregar essa dificuldade, essa dor. Eu estou sofrendo, Jesus, mas eu quero ser fiel a Ti. Me ajuda, Senhor. Tá chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo, canta isso. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Nesse ofertório, então, coloque diante de Deus aquilo que está fora das suas capacidades, porque para Deus nada é impossível. Ele pode tudo. Enquanto você ficar segurando isso daí, vai ficar nessa guerra interior. Só nele nós encontramos a paz, só nele nós encontramos o conforto. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.